Oi, gente! Meu nome é Silvana Moura, sou personal trainer, sou mamãe, fui mamãe aos 42 anos, hoje estou com 43. E o que eu vou falar para vocês hoje não dispensa vocês da consulta com a sua médica, o seu médico, mas serve como base e orientação. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu passei por isso. E aí, quando eu fui buscar informações na internet, eu achei pouquíssima informação. Então, eu resolvi relatar o que eu passei e como eu resolvi, ok? Não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar com alguma gravidinha que você conheça, por questão de informação, sabe? Porque nem todas as grávidas vão passar por isso. E como diz o nosso título, hoje o nosso assunto se chama polidrâmino. O que é polidrâmino? Polidrâmino é um excesso de líquido amniótico na gravidez e ele acontece em diversas etapas da gravidez. No meu caso, foi muito leve e foi no 8º mês de gravidez, tá? Qual que é o maior problema de tudo isso? O problema é que quando a gente faz um exame, dependendo do laboratório, da clínica, existem vários parâmetros para diagnosticar o polidrâmino, ok? Então, assim, ó, a variabilidade das tabelas para definição é que às vezes ocasiona algumas confusões. Então, assim, ó, como eu estava com mais de 40 anos, eu procurei a melhor clínica. Normalmente, os exames, eles conseguem diagnosticar 98% de qualquer malformação, qualquer problema durante a gestação. Na clínica que eu estava frequentando, o índice era um pouco maior, era 99%, e como eu me preparei 5 anos para ser mãe, eu já sabia que eu ia ter uma gravidez tardia em função até da minha profissão, eu teria que parar muito tempo, então eu pesquisei muita coisa sobre o assunto, muita coisa, e também eu tinha uma orientação de uma médica muito boa, muito boa. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre a variabilidade das tabelas, muito cuidado. Se você fizer o exame numa clínica, seja onde for, num PA, procure fazer sempre no mesmo PA, porque se você for fazer em outro lugar, pode ser o diagnóstico não seja o mesmo que o outro, porque as tabelas variam um pouco. Então, vai depender da interpretação, não que a variabilidade das tabelas vai mudar a questão do exame, entendeu? Então, assim, como eu pesquisei, aliás, eu fui pesquisar porque no 8º mês de gravidez eu fui fazer o exame normal. Eu fiz muitos exames que a médica solicitou, exames que eu pesquisei e quis fazer em função da minha idade. E aí eu fui fazer no 8º mês um exame de rotina de ultrassom e era numa clínica especializada, e essa que não era a clínica da minha médica, e o médico que fez o exame falou assim: você está com um aumento, está com seu líquido aumentado. O nome do exame é ecografia. E o volume aumentado, o exame de volume aumentado de líquido amniótico se chama ILA, tá? E aí eu perguntei, mas como? Ele falou, não, conversa com a sua médica, ele me disse. E aí, esse volume era pouca coisa, Então, o que eu fiz? Cheguei em casa e a minha médica estava viajando. Então, eu fui pesquisar. Como eu dava aula na universidade, eu tinha acesso à base de dados de pesquisas científicas validadas da universidade. Só que as pesquisas, elas são normalmente médicas, então elas não nos dizem, faz isso, faz aquilo, elas não nos orientam. E eu estava como paciente, não como personal trainer, entende? Então eu não soube o que fazer. Mandei para minha médica uma mensagem e ela me respondeu assim: Silvana, você está exagerando na alimentação. E pensei,
exagerando no quê? Se eu cuidei tudo que eu comia, tudo que eu comia era controlado, tudo. Eu fazia tudo. E aí, só que tem um detalhe, a quantidade também influencia. E eu estava comendo demais, eu estava sentindo muita fome, então eu estava comendo demais. Outra coisa que eu estava fazendo, eu estava trabalhando de manhã e à noite, normalmente eu trabalhava os 3 turnos, só que como eu estava muito cansada, eu parei de dar aula à tarde. Então eu chegava em casa e ficava deitada. E aí, se vocês pesquisarem no YouTube, pesquisarem em várias plataformas, vocês vão ver que a orientação era não praticar exercício e fazer repouso. O que eu pensei pela minha experiência profissional? Se eu estou com acúmulo de líquido e eu ficar mais ainda em repouso, eu vou acumular mais líquido, porque o corpo foi feito para o movimento. E cada vez que eu me movimento, os órgãos funcionam melhor, o rim drena melhor e mais, porque a atividade física, ela é indicada para qualquer fase da vida, para qualquer idade, gestante ou não gestante. Claro, abrimos um adendo, que a gestante precisa de orientação. Escreve aí embaixo se vocês tiverem alguma dúvida de orientação na gestação em relação ao exercício físico, que eu respondo todo mundo, tá? Então, assim, o que eu estava fazendo? Eu tinha reduzido o meu exercício e estava comendo mais. Eu vou falar para vocês, eu não achei no YouTube, eu não achei, deve existir, mas eu não achei alguém que dissesse comer menos, se você estiver com polidrâmino, comer menos, principalmente alimentos que retêm líquido, sal, carboidrato, gorduras. E também não localizei, e esse é o motivo do meu vídeo, profissionais que orientassem a prática de exercício físico para gestantes com polidrâmino. Então, pensei, eu vou fazer o meu treino e vou continuar sendo mais ativa, porque quem é mãe sabe que no 8º mês já tá mais cansada. Eu começava a dar aula às 7 da manhã, parava 1, personal training em pé. Só que esse em pé eu já não carregava mais os pesos, eu já cuidava para não caminhar muito, eu trabalhava numa academia muito grande, então eu não fazia mais aquele circuito, aquela loucura que eu fazia antes de estar grávida. O que eu comecei? Aí, a partir daquele dia, com orientação da minha médica e com o treinamento que eu montei, eu comecei a caminhar todos os dias. E às vezes eu estava muito cansada. Mas eu chegava, pegava o carrinho de carregar frutas, ia no mercado que era perto, comprava as frutas no carrinho e trazia, não carregava peso, detalhe. Mas eu caminhei a partir daquele dia, todos os dias, até 3 dias antes de ganhar ela. Todos os dias. Caminhada lenta, mesmo ritmo e todos os dias. Minha orientação, não parar para grávida, com algumas exceções, né? Uma gravidez de risco, toda gravidez acima de 40 é de risco, mas eu não tive problema nenhum. Eu fiz todos os exames, minha neném e eu estávamos super saudável, tanto que eu trabalhei até na sexta-feira e ganhei ela na segunda. Eu fiz exames além do necessário para que é normalmente pedido para as gestantes. Eu pedi outras até de má formação, grama cardíaco, eu fiz todos os exames, então assim, eu não tinha nada. E assim, ó, os estudos mostram que 60% dos polidrâminos, eles são indefinidos, não tem uma definição, e 40% são definidos. A minha médica me orientou a fazer. E eu fui e fiz, reduzi a alimentação, comecei as caminhadas que eu tinha parado, porque eu estava muito cansada, não tomei nenhuma medicação e agendei para 15 dias depois o próximo exame. 15 dias depois, eu fui lá fazer o exame com o mesmo médico, na mesma clínica,
e eu estava com o líquido amniótico, o exame de ecografia, que se chama ILA, normalíssimo. O volume estava normal 15 dias depois. Então, qual é a minha orientação como personal trainer? Oi, gente! Olha quem acordou. É, vida de mãe, né? Vamos continuar a gravação. É, né, filha? Olha só, tem uns detalhes que nós temos que ficar atentas, que são, olha só, o diagnóstico, a ecografia que detecta o exame, o líquido amniótico aumentado, ILA, deve ser, você não deve pegar um vídeo e levar como verdade absoluta. Ele pode ser resultado de uma diabetes gestacional, ele pode ser resultado de uma má formação, o rim do bebê pode não estar funcionando direito, porque o líquido amniótico, depois de uma certa etapa da gravidez, ele é o líquido que o bebê ingere e excreta. O rim dele funciona e ele excreta, e daí se torna o líquido amniótico, entende? No início da gravidez, não, mas no final, ali depois de uma certa etapa, ele funciona assim. Então, quer dizer, se o rim do bebê não estiver funcionando como deveria, ou o líquido também, ou vai estar aumentado, ou vai estar funcionando de mais ou de menos. Então, fique atento aos detalhes. Eu só estou orientando vocês. Outra coisa, se você estiver no oitavo, eu estava no oitavo, mas eu engordei muito pouco e eu já praticava exercício físico desde os 16 anos. Então, assim, ó, se você está muito acima do peso, se você está obesa e se você está muito grande, a caminhada vai pressionar a bolsa e pode romper e pode ocasionar um parto prematuro. Então, você tem que se ater a todos os detalhes. Eu estou orientando vocês de como eu fiz, mas a minha gestação era uma gestação super saudável, não estava acima do peso, não fiquei acima do peso, que é um detalhe que pode levar, além da diabetes gestacional, a um parto prematuro. Então, fique atento a esses detalhes. Talvez alguns médicos orientem as mulheres a fazer um repouso em função desses detalhes. Se a mulher está muito pesada para caminhar, ela vai forçar o colo uterino também. Então, preste muita atenção a esses detalhes. Então, assim, a alimentação faz muita diferença nesse caso. Muita diferença. Então, cuidado com o que você come. Então, 15 dias, continuando, 15 dias que eu, após o primeiro exame, que detectou um pouco acima o meu líquido, muito pouco, mas estava acima do limite máximo. O limite máximo já é um limite para ser seguido. Então, se está acima, não interessa se é pouco ou muito, não está normal. 15 dias eu fui fazer o exame e ele estava normalíssimo. E eu fui até... ganhei numa segunda e na terça-feira eu faria 41 semanas. Então, eu consegui levar a gestação até o final, normal, trabalhando. E assim, ó, com esses pequenos cuidados. Não esqueçam, mamães, você tem que tomar água. Você tem que tomar água. O que filtra o nosso sangue é o rim e ele usa a água para filtrá-lo. Então, assim, é bom para você e é bom para o seu bebê. Quais as dicas finais, então, para o vídeo não ficar extenso? Minha dica é caminhadas leves. Depois que você passar pela consulta médica, que for detectado, que você fizer o exame, for detectado que você está com polidrâmino, procure o seu médico, veja a orientação, consulte ele, veja o que ele fala sobre o assunto. Provavelmente vai pedir um exame de curva glicêmica para ver se você não está com diabetes gestacional, o que também depois dos 40 anos
É comum hipertensão e diabetes gestacional. Então, assim, ó, mesmo assim, se o médico orientar você a não ir caminhar, em casa, dá umas caminhadinhas em casa, em volta da mesa, caminha em casa, caminha em volta da casa, caminha na calçada, na frente de casa para quem mora em prédio. Qualquer coisa que fizer você se movimentar vai melhorar a sua vida. Minha orientação: caminhadas leves e regulares, sempre. Muita água e alimentação saudável, você vai conseguir estabilizar o índice de líquido amniótico. Ou estabilizar ou reduzir. Estamos falando apenas de polidrâmino, que é o excesso de líquido amniótico. Fiquem atentas para mais dicas. Orientação para as mamães, orientação para exercício físico antes, durante e pós-gestação. Que vem mais vídeos por aí, tá? Um beijo, até a próxima, tchau!